Fala galera, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de nós adentrarmos no assunto que vamos tratar neste vídeo, eu queria lembrá-los, que se caso vocês estiverem gostando do conteúdo que tenho colocado aqui, por favor me ajude curtindo o vídeo, tá? Dê um joinha aí para dar aquela força para o canal. E também não deixe de registrar sua impressão nos comentários, tá? Caso você tenha alguma sugestão de livros que eu futuramente venha comentá-los, já recebi uma sugestão para futuramente comentar O Peregrino. E gostei da sugestão. E depois do livro de Abolição do Homem, de C.S. Lewis, esse e a Abolição do Homem, que eu já havia planejado para o canal, eu pretendo sim comentar, fazer uma leitura analítica do Peregrino, suas implicações, as ideias, que ele traz no livro com o relato fictício do Peregrino. E se você julgar o conteúdo importante para pessoas que você conhece, por favor também compartilhe com elas, tudo bem? Dito isso, vamos entrar no assunto que eu combinei com vocês que iríamos tratar, fazer uma leitura analítica, dar continuidade à leitura analítica do livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Para quem não conhece o livro é este, de Thomas Nelson Brasil, da editora Thomas Nelson Brasil, Os Quatro Amores. E eu parei no vídeo passado na página 32, 32, quando ele afirma que há dois tipos de amor que tratam daquilo que não é pessoal, mas demandam tratamento pessoal, tratamento especial, desculpa. Ou seja, há dois tipos de amores, que ele quer falar que há dois tipos de amores que não foram impressos na nossa natureza. Esses amores são impostos, são determinados por homens que nem sequer conhecemos a sua nacionalidade, muito menos a sua paternidade, a sua origem, E isso é um problema. E nós precisamos entender de forma especial, tratá-los de forma especial. Não nos deixar ser persuadidos por forças externas, por forças que detêm um poder bem superior ao de um homem comum. E que querem, com isso, nos conduzir a algo problemático e mal, O primeiro amor que C.S. Lewis vai tratar é o amor da natureza. Segundo ele, este amor não pode ser adequadamente classificado como simplesmente um exemplo de nosso amor pela beleza, a não ser que falemos de seus objetos, árvores, flores e animais, nos quais contém beleza. Entendeu? O desejo desses grandes é que nós tomemos a natureza como algo abstrato, e a tratemos de forma que nossa natureza não exige, que nossa natureza não requer. Ou seja, que ela substitua, que ela faça às vezes de alguém que detém todo o poder, dela provém a criação, ela mesma se autocriou, coisas desse tipo. Eles querem levar-nos por esse caminho, porque a natureza, nós vamos ver, ela podemos enxergar nela a grandeza de algo superior a ela, Ela é um sinal que nos aponta para algo maior que ela. Se você tiver a natureza por mestre, ele afirma, não vai ensinar-se exatamente, ela não vai ensinar-se exatamente as lições que você decidiu previamente aprender. Ou seja, ela não. Ela vai ensinar exatamente as lições que você decidiu aprender.
Isso, a natureza nada ensina. Na página 36 ele afirma isso. Ou seja, se você tomar as imposições, as determinações de forças externas à sua natureza, ao se aproximar dela, ao se aproximar da natureza, a natureza física, a natureza criada, né, composta por várias particularidades, como foi falado por C.S. Lewis, árvores, flores e animais, como exemplo, você se aproximar dela com pressupostos errôneos, você vai enxergar nela e vai aprender nela e dela aquilo que você decidiu previamente aprender, né? Aquilo que você que está que precede a sua visita a ela, entendeu? Ou aquilo que o motivou a chegar a ela é exatamente aquilo que você vai extrair dela como lição, né? Como aprendizagem. Ele fala isso. Então, a natureza não tem poder para ensinar nada. Como dito anteriormente, ela pode produzir em nós, na nossa natureza, o prazer de apreciação, nas suas particularidades, nos seus objetos, né? Como a árvore, as flores e os animais. O único imperativo que a natureza pronuncia é: veja, ouça e envolva-se, né? Então, são os únicos imperativos dela. Ela não ensina mais nada do que isso. Veja, né? Os animais, veja as flores, as árvores, os grandes rochedos, né? Os grandes riachos, as cachoeiras. Só veja, veja e aprecie. Ouça o burilar dos animais, da gia, dos diversos animais que estão presentes nas naturezas, né? E envolva-se, permita que aquilo desperte em você a apreciação, né? Aquilo que é natural do ser humano. Então a natureza é incapaz de satisfazer os desejos que ela mesma estimula e de responder questões ou de nos santificar. Nossa verdadeira jornada em direção a Deus envolve constantemente deixá-la para trás. Ou seja, devemos tratar a natureza como sinal de algo, daquilo que é superior a ela, né? Ela deve ser vista como um indicativo, né? Ela deve apontar para algo maior, né? A alguém que a criou, que a deu origem, né? Ela não é em si mesma poderosa, ela não possui em si mesmo poder para nos santificar, é o que ele fala aqui. C.S. Lewis diz, ela não possui poder para moldar-nos, mudar nosso comportamento, moldar nossa forma de lidar com a sociedade ou coisa do tipo. Então, a nossa verdadeira jornada em direção a Deus envolve constantemente deixá-la para trás. É necessário. Se você se prender a ela, é ela quem vai tornar-se o seu Deus. É isso que ele vai falar mais adiante. Então, é necessário você deixar a natureza para trás. Não precisa deixar de apreciar a particularidade da natureza. Não necessitamos disso. Não necessitamos nos aproximar dela com frieza de espírito e não mais apreciá-la como algo criado por alguém que está acima dela, né? E que sim, ele sim pode satisfazer-nos, pode cumprir nosso anseio, atender nosso anseio, né? Por completude, né? Por santificação. Então, quando esse amor se estabelece como uma religião, começa a se tornar um Deus, um demônio, portanto. E os demônios nunca cumprem suas promessas, né? Então, o C.S. Lewis fala aqui que eis o problema, né? Ele toca no problema principal. Se você prender-se à natureza e tratá-la como algo abstrato, como algo que possui em si capacidade de instruir você, de alimentar seu anseio por algo grandioso, por algo soberano, né? Se você encontrar nela isso, ou buscar encontrar nela, porque nela você não encontra, né, como ele fala, você vai torná-la a sua religião.
E aí começa a se tornar um Deus. Um demônio, portanto. É o que vai te... Por que é um demônio? Porque ela não vai te satisfazer, porque ela não vai corresponder aos seus anseios, ela não vai trazer completude para a sua alma, ela não vai completar você, não vai ensinar nada a você, a não ser determinar, falar que ouça, veja, né, essas ordens, mas nada disso, ela vai trazer de proveito para o ser humano. Então, ele afirma, os demônios nunca cumprem suas promessas. Se ela tornasse um demônio, você chegou no ápice do problema, você está vivenciando o problema em si, né, que poderia gerar o tratamento, se você não a tratasse de forma especial. Se você não visse nela um sinal para algo maior, do Deus verdadeiro, né? Então, ele fala mais ainda a respeito dos dois países que impunham essa visão do amor à natureza e afirmavam que é um sentimento permanente e sério, né? Então, esses dois países são os ingleses, né? Vários países, na verdade, e os russos, né? Uma comunidade de países que queria nos persuadir a caminhar e chegar nesse objetivo de tornar a natureza um Deus e, portanto, um demônio, né? Que ia aumentar cada vez mais o nosso desejo, anseio por satisfação, né? E não iria jamais nos satisfazer. Então, ele não pode ser adequadamente classificado como simplesmente um exemplo do nosso amor pela beleza, pois ela reside em seus objetos. Isso já foi falado. Os amantes da natureza abrem-se completamente à qualidade inerente de cada ambiente no campo e cada hora do dia e desejam envolver-se, absorver isso para si, querem deixar colorir totalmente por ela, se deixar colorir totalmente por ela. Estes são os verdadeiros amantes da natureza, porque ele faz um contraste entre estes, que são os verdadeiros, e os falsos, que são aqueles que se aproveitam desse discurso, desse falso discurso do amor da natureza para proveito próprio, para alienar as pessoas, para desencaminhá-las, na verdade. E e serem persuadidas a tornarem a natureza o seu próprio Deus, né? E por consequência um demônio. E estes demônios não prometem aquilo que ele não cumpre aquilo que eles prometem. Ou seja, a natureza promete muita coisa, mas ela não cumpre, né? A natureza ela tem ela traz um senso de pomposidade, de grandeza, de, de crueldade às vezes, né? De ira, né? Como nós vemos nas grandes avalanches, né? Então, os terremotos e tantos outros modos que a natureza se manifesta. Então, não podemos enxergar nela uma personalidade própria, mas estes são os falsos amantes da natureza, que a usam para proveito próprio, para se enfatuar em si, né? Para arrecadarem lucros em cima disso e alienarem as pessoas para que elas sejam facilmente manipuladas. Entendeu? Então, o verdadeiro amante da natureza, ele abre completamente a qualidade inerente de cada ambiente no campo e a cada hora do dia e deseja absorver isso para si. Querem deixar colorir totalmente por ela, né? Amam a natureza desde que alguns deles, e estes são os que são influenciados por esses princípios dos poderosos, por essa influência dos poderosos, há essas pessoas que se deixam influenciar e que caminham pelo caminho e tratam a natureza como seus deuses. Esses amam a natureza desde que, para ele, invoquem os deuses tenebrosos no sangue. Não apesar de, mas porque é ali que o sexo, a fome e o poder em estado bruto operam sem piedade ou vergonha. As pessoas que contemplam a natureza como um Deus, elas
querem simplesmente fugir da sociedade, né? Anseiam que é ali que o sexo, a fome e o poder em estado bruto, primitivo, é um retorno ao primitivismo, né? Que não há princípios morais, onde não há princípios de conduta, onde você não precisa se preocupar com nada, né? Apenas viver o seu anseio, o seu desejo carnal, entendeu? No estado bruto, né? De forma sem pudor, né? Então, se você tiver a natureza por mestre, ela vai ensinar-lhe exatamente as lições que você decidiu previamente aprender. Então, ao se aproximar da natureza com esses pressupostos, você vai aprender dela somente aquilo que você já decidiu aprender através dela, né? Aquilo que te motivou e te conduziu até ela. Desculpem. Enquanto estivermos de fato sujeitos às nuances e aos espíritos da natureza, eles não apontarão nenhuma moral, né? Não vão apontar nenhuma moral, como eu já havia falado, nenhum princípio de conduta, nenhuma modo de relacionamento com a sociedade. Ou seja, nós não podemos, não temos condições mais de viver em sociedade. Vamos viver cada um por si, cada um buscando na natureza o seu Deus, a sua maneira de comportar-se, né? Sem ter que dar explicações a ninguém, coisas do tipo. Então, amigos, a C.S. Lewis continua falando que as imagens são próprias, das próprias nuances ou os espíritos, a exposição poderosa de terror, escuridão, alegria, crueldade, luxúria, inocência, pureza, nas quais cada homem pode vestir sua própria crença, né? Fica algo como algo segundo o seu desejo, né? A sua vontade, segundo a sua necessidade, né? Se apresenta. Você pode vestir sua própria crença. Não há necessidade de imposição nenhuma, né? Você não deve a ninguém, você não deve obediência a ninguém. Não, é um mundo sem autoridade, sem hierarquia alguma, né? Então, você está livre, né? Livre, entre aspas, e muitas aspas, nas quais cada homem pode vestir sua própria crença. A natureza nunca me ensinou, C.S. Lewis vai falar, que a natureza nunca ensinou a ele que existe um Deus de glória e de majestade infinita. Mas a natureza fez com que a palavra glória tivesse significado para mim. A natureza nada ensina. Vimos uma imagem de glória. O que nós vemos na natureza, o que C.S. Lewis quer falar, que nós vemos na natureza uma imagem de glória. Algo que aponta, né, para Deus, para o Deus criador, que deu início a toda a existência, né? Então, a natureza nunca ensinou a ele que existe um Deus. Ela é insuficiente. Ela é ineficaz. Ela não nos ensina a respeito de um Deus de glória e majestade infinita. A natureza, está sujeita a mutações, a transformação, a extinção, né? A queimas e todo tipo de coisa. Mas ela o que ela fala, o que ela testemunha é a respeito de uma glória superior a ela, que está acima dela, né? Ela possui em si glória, beleza, mas isso ela deve apontar, ao menos, para uma glória que é infinita, que é imortal, que é atemporal, né? E eterna. Então a natureza nada ensina. O amor à natureza começa a se tornar uma religião natural. Isso na época de C.S. Lewis, né? Já iniciou-se essa tendência, né? De divinizar a natureza. Né? Então ele afirma no seu livro que o amor à natureza começa a se tornar uma religião natural.
O problema, o cerne do problema é esse, né? E como vimos, ela vai tornar-se um Deus e por consequência disso um demônio, né? Então a natureza é incapaz de satisfazer os desejos que ela mesma estimula e de responder questões ou de nos santificar. Você não encontra nenhum manual na natureza, você não encontra nenhum princípio de conduta, não há nada, né, que a natureza nos ensine, nada que ela nos encaminhe para uma vida melhor, uma vida de maior santificação ou pureza, né? Então, quando esse amor se estabelece como uma religião, o amor pela natureza, o amor da natureza começa a se tornar um Deus, um demônio. Portanto, os demônios nunca cumprem as suas promessas. Nós já lemos isso. Se, quando jovem, você fizer suas orações no jardim, isso é um exemplo que ele vai te dar, que ele vai nos dar, né? Para nós encerrarmos aqui a respeito do amor da natureza. Ele vai relatar, fazer um exemplo hipotético. Se, quando jovem, você fizer suas orações no jardim, resoluto em não deixar afetar pelo orvalho, os pássaros e as flores, sairá dali inebriado por seu frescor e alegria. Mas, se você for ao jardim com o propósito de ser afetado por ele, é muito mais provável que depois de uma certa idade, quase nada lhe aconteça. Então, vocês entenderam aí, né? Se quando jovem você for ao jardim a fim de orar para aquele que está acima da natureza, né? Para aquele que criou a natureza, de onde a natureza provém, né? Você não vai se deixar dominar, não vai se deixar cativar, né? Pelas belezas dos objetos da natureza. Mas você vai sair dali com frescor, com alegria, né? Porque você terá conversado com aquele que deu origem a tudo, né? Nas suas orações, e inclusive aquele jardim no qual você se dirigiu a ele, né? Então, e quando você for jovem, no mesmo jardim, e não for lá com o propósito de orar ao Deus Todo-Poderoso, mas com o propósito de se deixar ser envolver por ela e ser afetado por ela, é muito mais provável, ou seja, que quando você, após vários anos, né, você já não vai mais acontecer nada, já não vai ter mais nenhum efeito sobre você, já não vai gerar mais satisfação, esse frescor, né, essa alegria já terá sido anulada, já terá sido extinguida, né, porque a natureza ela não é uma fonte inesgotável de alegria. Ela não produz, ela não tem uma multiforme graça ou uma multiforme modo de trabalhar, de satisfazer-nos, de nos ensinar coisas eternas, né? Que é o que Deus faz através da sua palavra. E na teologia, para nós encerrarmos, a natureza ela é tida como fonte, revelação geral, né? Ela não é suficiente para nos salvar. Ou seja, nós não devemos tratá-la como Deus, ou colocá-la no lugar de Deus, jamais, né? E nem nos deixar ser persuadidos por homens mal intencionados que visam manterem-se no poder ou alienarem a sociedade e tornarem a sociedade ignorantes acerca da verdade. É isso aí, meu povo. Muitíssimo obrigado. Não esqueçam do joinha e Deus abençoe a todos. Falou!